A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, quem vos cumprimenta sou eu mais uma vez, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, que fica na Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 3, Pontal Sul 2, Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. Irmãos, eu vou relatar mais uma experiência com Deus. E eu orei muito antes de estar divulgando, contei para alguns irmãos mais próximos a mim, e todos pediram para que eu viesse a gravar, quase todos, vamos dizer assim. E eu orei a Deus, e eu vou testemunhar mais uma vez. Isso foi na quinta-feira para sexta-feira, de quinta para sexta, na madrugada de quinta para sexta, que foi até agora esse último feriado aí, né? Não sei como é que chama esse feriado aí. Teve um feriado nacional, agora na semana passada, de quinta para sexta-feira, eu tive uma visão. Eu vi, Deus me mostrou nessa visão, uma visão em sonho. Eu vi novamente o anticristo. Eu vi uma espécie de lugar como fosse uma escavação arqueóloga, né? E eu vi alguns desenhos como se fizesse menção o grande dragão, a grande serpente. Daí parecia um lugar antigo de adoração ao diabo. Bom, isso é o que eu imagino. E de repente eu vi no chão umas inscrições, e alguém escavava no chão e abria um grande buraco no chão, e eu vi um menino lá dentro, e ele me estendia a mão e dizia: Pastor Eduardo, me ajuda a sair daqui. E eu olhava e disse: eu não, Deus já me revelou quem é você. Você é o diabo, o anticristo. Era a mesma criança, na mesma visão que eu vi do anticristo, era a mesma. E ele ficava com muita ira e gritava: eu sou a besta que subi do abismo. E gritava e começava a escalar aquele buraco. Ele já estava quase no final. Ele escalava como se fosse uma lagartixa. E então eu vi o buraco profundo, um abismo profundo, e via como se fosse fogo lá de dentro. E aquele criança, aquele demônio, o anticristo, tentando subir. E eu sabia, se ele chegasse ao final e saísse, então tinha chegado o reinado dele. Já está aí essa criança que é o Satanás mesmo, mas simbolizava a subida dele até em cima, o começo do seu reinado. E eu comecei a ficar preocupado e pedir socorro e clamar a Deus. Multidões apareceram, desviados e crentes que eu conheço e que eu nunca vi. Todos se uniram e começaram a apedrejar aquele demônio, porque todos tinham ciência do que poderia acontecer no seu reinado. E as pessoas começaram a lançar pedra, mas ele não se intimidava, continuava a escalar e a subir. De repente eu clamei a Deus, disse: Senhor, quem que vai conseguir derrubar esse demônio para ele não reinar? Uma voz gritou do céu e disse: meu servo, eis que te dei grande autoridade contra esse demônio aí, que é a besta, que é o anticristo. Luta contra ele. E eu dizia: como? O que eu posso fazer? Ele é um demônio. Eu sou apenas um servo. E a voz continuava a me dizer: tu tem poder contra ele. Na hora eu me lembrei daquela frase que Deus me disse: tu és o quarto homem, a quarta geração. Estendi a mão e saía fogo. Abri a boca e saía fogo e raio. Isso simboliza, irmãos, as mãos, os sinais que Deus ainda, pela misericórdia dele, vai me usar nos milagres, sinais e prodígio. A boca aberta é a doutrina pregada. Se bem que eu preguei a doutrina na quinta-feira, à noite após isso, teve essa visão. A minha boca saía raio e fogo.
Então, crente que prega doutrina e verba doutrina, da sua boca sai raio e fogo dos céus. E nisso ele caía. E eu entrava no buraco, não ficava no fundo, mas assim flutuando. Quando a boca abria, caía raio e fogo nele, ele ia caindo, até que eu flutuava e subia de novo e gritava ajuda. As pessoas vinham, os crentes, colocavam tábua, tampava aquele buraco. Na visão, a minha esposa Adriana olhou para mim e disse, e agora? E agora? Eu disse, agora nós temos um pequeno tempo antes dele sair e reinar. Porque a profecia tem de se cumprir. Ele vai reinar sobre a terra. Deus está nos dando um tempo para nós pregar a sã doutrina e combater contra ele. Ou seja, irmão, você prega a doutrina, continua pregando. Viu? Agora, se você usa Facebook, WhatsApp, televisão, coisas que Deus revelou que é pecado, então joga fora, porque você vai ser facilmente dominado por Satanás, que vai reinar. Tem pastor dizendo que Facebook, WhatsApp pode ser usado para fazer a obra de Deus. Então pode usar a televisão também, pode divorciar e casar também. Você nunca viu que está escrito, de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo? Não podeis servir a dois senhores, criar de odiar um e amar a outro. Sim, sim ou não, não. Passando disso é procedência do maligno. Então, pastor rebeldes, conserta. Porque da sua boca não vai sair nem uma faísca de fogo se você tiver com esses aplicativos satânicos. Então tá aí, nós temos um momento só antes que esse demônio venha reinar sobre todo o globo terrestre. Deus nos deu um tempo, vamos trabalhar junto, vamos nos consertar, por favor. Você, pastor, que crê que eu sou de Deus, só você que crê que eu sou de Deus, por favor, me ligue, se una a mim, se una a nós, para esparramar as igrejas pentecostal do Filho de Deus por todo o lugar possível. Você que quer ajudar financeiramente, tem aí no YouTube a conta da igreja, ajuda. Você que quer jejuar, orar, isso também é muita ajuda para nós. Creia, resta apenas um pouquinho. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus.